Muito bem, pessoal. Nós vamos agora passar aqui o passo a passo para fazer a análise da chamada estatística descritiva. A estatística descritiva, ou análise descritiva, que o Excel nos fornece, é um resumo estatístico dos principais dados relativos a uma amostra que você tenha feito. Vamos pegar este caso em que nós estamos analisando a produtividade horária de uma empresa. É uma empresa que trabalha com 3 turnos de produção. Nós temos aqui, portanto, os 3 turnos, turno A, B e C. Vamos aumentar aqui um pouquinho. E cada turno, por sua vez, possui 4 linhas de inspeção de produtos. Essas linhas de inspeção de produtos são linhas nos quais há, para cada uma delas, X1 até X12, um responsável pela inspeção, um inspetor de qualidade líder, que coordena os trabalhos de inspeção dos materiais que passam nessas linhas. Estima-se que ao longo do dia, no dia 1, por exemplo, cada um desses atinge a sua meta de produtividade colocada pela produção, pelo planejamento e programação da produção. Essas metas podem variar de linha para linha, e esses aqui são os valores reais produzidos. No momento, vamos deixar um pouco de lado as metas que foram colocadas e vamos analisar o desempenho real, que são esses números que aqui estão. Esses números que aqui estão devem traduzir para a engenharia uma visão de média e desvio padrão. A média é o valor no qual somam-se todos os valores daquela coluna e divide pelo número de itens somados. Portanto, a média da linha 1, turno A, deu 1.106,72 e assim sucessivamente para as demais linhas. Ok? Nós podemos calcular isso para todas as linhas, para todas elas, e identificar quais delas terá a pior média ou a melhor média, e também o menor e o maior desvio padrão. Fazer isso linha a linha é um trabalho desnecessário. Aqui no Excel nós temos um recurso que podemos cortar caminhos. Vamos a ele. O caminho habilitado é aqui em Dados, Análise de Dados. Este é o caminho que nós executaremos para poder analisar a estatística descritiva desses dados. Se não aparecer para vocês em seu notebook, em seu computador, estas opções, é porque você necessita ainda fazer a habilitação dessa ferramenta de análise. Como você faz isso? Vem até em Arquivo, até Opções, escolha Suplementos e provavelmente este item aqui, Ferramentas de Análise, deverá aparecer na listagem dos suplementos inativos para vocês. Se ele estiver aqui nessa lista, clique nele e vem aqui na opção Ir. Vai abrir essa janelinha de contato, de decisão, de diálogo. Você seleciona então Ferramentas de Análise, flegando aqui essa caixinha e bate em OK, que essa ferramenta já vai aparecer para vocês aqui no canto superior direito da opção Dados. Ok? Uma vez então clicado em Análise de Dados, vocês escolham Estatística Descritiva e batam OK. Vai abrir essa janela de diálogo, no qual você vai entrar com o intervalo onde os dados estão digitados, o intervalo de interesse. Dos requisitos para isso é que eles estejam contínuos, uns aos lados dos outros, para que você selecione continuamente um espaço dentro da janela do Excel, ok? Não pode ter colunas saltando entre elas. Então você seleciona aqui todos os dados. Eu posso selecionar a partir da linha do cabeçalho ou a partir da linha do primeiro número. Nesse caso eu vou selecionar a partir do cabeçalho, arrastar até o final e descer até o último dado, que é o 25º dado digitado para todos eles. Uma vez selecionados todos os turnos e todas as linhas, eu volto para a minha caixa de diálogo. Está agrupado por colunas, é a forma como os dados estão digitados, verticalmente nas colunas. Cliquei aqui Rótulos de dado para que a primeira linha contenha os títulos dos dados digitados. E vou selecionar aqui Nova Planilha para que abra aqui embaixo uma nova planilha de dados e disponibilize a estatística descritiva para mim. Eu poderia selecionar intervalo de dados e escolher aqui dentro do Excel uma área na qual gostaria que essa planilha saísse. Basta selecionar apenas uma célula que ele já entende que deva gerar na própria planilha o resultado. Vamos colocar na nova planilha para ficar mais organizado
e vamos flegar aqui resumo estatístico, que ele vai fornecer o resumo estatístico dos dados para a gente. Se quiser alterar o nível de confiabilidade, por padrão vem 95%, mas podemos deixar como aqui está. Fazemos OK, clicamos OK e está gerada as planilhas para todas as 12 linhas que nós estamos analisando. Quais são os dados que vêm como padrão? Média, erro padrão, mediana, moda, desvio padrão e assim vai. Os mais importantes para nós, média, neste momento, desvio padrão, a variância e os valores máximo e mínimo e a contagem dos 25 pontos que nós estamos analisando em cada linha. O que fazer agora com esses dados? Veja que não é uma análise simples, nós estamos analisando dados gerados em uma tabela e necessitamos interpretar agora qual dessas linhas é a melhor e qual é a pior ou qual delas ou quais delas nós iremos atuar para melhorar e, da mesma forma, quais delas nós vamos analisar para servir de referência como um trabalho para as demais linhas. Então, para isso, eu posso escolher uma análise das médias e comparar as médias geradas entre cada uma delas, vendo as maiores. Se nós vamos só reordenar aqui essas gerações para ficar mais visual, vamos colocá-las apenas aqui num único plano de visão, para que nós possamos analisar de uma maneira mais didática. Vamos olhar então agora cada uma dessas linhas e analisar as condições que elas estão ofertando em termos de produtividade. No turno A, nós temos o X1 a X4, nós podemos ver que as médias estão oscilando em torno de 1.000, 1.100, 1.119 e 1.107. O turno B, um pouco menos, e o turno C, 1.172, 1.152, 167, 178. São as melhores médias de todas as linhas de inspeção. Então já dá para notar que o turno C está tendo uma vantagem, não é? Em termos de média. Nós podemos fazer aqui uma média por linhas com relação a esses valores, para a gente poder comparar apenas 3 números. Podemos colocar os valores de cada uma dessas médias aqui ao lado, digitar 3 colunas e fazer a média entre elas. Ou fazer igual média, abre parênteses, seleciona-se as células separadas por ponto e vírgula, fecha-se parênteses e dá Enter. Consigo ter uma média de 1.106,72. Vamos fazer a mesma coisa com o piano. Ctrl C, Ctrl V para as linhas de média do turno 2 e para a linha de média do turno 3. Veja que o turno 3, turno C, 1.167 contra 1.053 e 1.106. Portanto, aqui, vitória, digamos assim, para o turno C, que está com a melhor média produtiva. Entretanto, a média sozinha não diz muita coisa, gente. Nós temos que olhar a dispersão. E a dispersão, nós vamos olhar aqui o desvio padrão. O desvio padrão é um valor importante porque ele nos dá a referência do nível de variação do processo. Um processo que tem uma média favorável, boa, alta para o nosso indicador, mas que apresente também um desvio padrão elevado, se torna um processo de elevada variabilidade, portanto de menos confiabilidade. O ideal para nós seríamos aqui agregar a uma média favorável um desvio padrão baixo. Portanto, os menores desvios padrões estão onde? Nós temos aqui 37, 48, 44, 39, 37. No turno 2, ou turno B, nós temos o desvio padrão já bem maior, na ordem de 60, 55, 56, e no turno A, um desvio padrão também elevado. Então veja que o turno C realmente parece ser uma boa referência em termos de produtividade média e também de desvio padrão. Este turno deveria ser investigado para se pegar as melhores práticas do processo, de trabalho, de inspeção, de condução do seu dia a dia e tentar replicar para os demais turnos para assim melhorar a condição total de todos esses 3 turnos. O pior aparenta ser o turno 2, o turno da tarde,
que deveria então ser investigado nos detalhes do seu processo, de seus procedimentos, para que identifique as causas da baixa produtividade e também da alta variação para poder melhorar. Esse aqui, pessoal, é uma maneira ainda inicial para a gente fazer uma análise dos processos através da estatística descritiva. Nos fornece informações interessantes, mas ainda um pouco limitadas pela visualização ruim de se ver tantos números resumidos numa única tela. Ok? Essa é a forma mais rápida da gente apresentar a ferramenta estatística descritiva. Obviamente, as análises à frente serão complementares. Nós veremos ainda os histogramas aplicados aos exercícios, ao case final que nós teremos. Vamos ver também as cartas de controle, que nos fornecem informações ricas, complementares, muito boas, muito mais do que uma tabela, para que a gente possa analisar o processo como um todo em termos de estabilidade e da capacidade de atender às especificações do cliente. Ok? Nos vemos então nos próximos vídeos. Um abraço e até lá.